Estamos de volta aqui no estúdio do canal Boa Vida, em que a gente está fazendo uma entrevista bastante esclarecedora sobre a importância de se prevenir, de se vacinar, de crianças até idosos, né? Conversando com um dos sócios proprietários da Imunitas, uma empresa instalada aqui na cidade. Praça, me diz uma coisa, você até tocou no assunto no bloco anterior, sobre pessoas que viajam, tudo, principalmente quando vai para outros países, tem algumas nações que exigem alguns tipos de vacinas, mas viagens internas dentro do Brasil também, né? Por exemplo, se a gente vai para a Amazônia, precisa de febre amarela. Como é que as pessoas ficam sabendo que tipo de vacinas elas devem tomar quando vão fazer uma viagem? Bom, de uma forma geral, a gente já tem um esclarecimento, porque muitos países ainda exigem o Certificado Internacional de Vacinação Preventiva, que é a febre amarela. Muitos países não exigem mais, mas a maioria exige ainda. Então, é uma vacina que tem que se dar de 10 em 10 anos, e a gente vê que não só essa vacina, o pessoal já está mais acostumado com essa vacina, então já faz sempre que na renovação de passaporte e tal, então a gente faz inclusive a gente foi autorizado pela Anvisa para fazer esse tipo de serviço aqui na cidade. Então nós podemos fazer o certificado para quem faz a vacina na nossa clínica. Sim. E ainda além disso, quando a pessoa vai para outros países, existem sites internacionais da própria Organização Mundial de Saúde, da Organização de Viagens Internacional, em que a gente, logicamente, tem que se atualizar diariamente através da internet, quais são os países, as exigências e, principalmente, os surtos, né? Porque a pessoa vai viajar o mês que vem. Então, a gente sabe, por exemplo, que há um tempo atrás teve um surto de cólera na região da ilha espanhola, que fica o Haiti e a República Dominicana. E tem muita gente que vai para Punta Cana, daqui do Brasil. Então, era um alerta que a gente dava, que, aliás, apesar de a gente não ser corriqueira, a vacina da cólera, existe uma vacina da cólera e um cuidado, e não é só vacina, mas a gente procura orientar as pessoas quando vão viajar, principalmente para fora, os cuidados que elas devem ter. Então, por exemplo, o que a gente falava sempre para essas pessoas que iam tanto para lá, como para a África, a Ásia, nunca tomar sempre água, aquela água mineral com gás, porque é muito difícil da pessoa burlar esse tipo de produto. Então, a gente orienta para as pessoas que vão para lugares em que pode ter algum problema com doença, com comida, com alguma coisa. Primeira coisa, a água, sempre tomar água mineral com gás, porque sem gás a pessoa vai lá e faz algum jeito de te passar. Cuidado com gelo. Saber de onde veio o gelo, porque se você vai tomar qualquer coisa gelada, ele põe, mas de onde veio aquela água para fazer aquele gelo? Então a gente orienta. A parte do repelente, dependendo para onde a pessoa vai, quem vai para a África, por exemplo, precisa vai para algum lugar menos urbanizado, tem que levar o seu kit, principalmente, logicamente, o kit das doenças que a pessoa já tem. Se a pessoa é diabética, ela tem que levar todos os seus remédios. A gente orienta, inclusive, que é interessante que a pessoa leve os seus remédios e uma receita do seu médico atualizada em português e, se possível, em outra língua, o inglês principalmente, peça para o médico fazer e leva junto, que é para numa emergência ou numa necessidade, às vezes em aeroportos, eles veem aquele medicamento, aquilo dentro da mala, eles querem saber o que é. Então já mostra a receita, para não ter problema com nenhum tipo de autoridade. Você estando fora do seu país, fica tudo mais difícil. Então, outra coisa, essas orientações que a gente dá, por exemplo, já citei a Síria. Tem muita gente aqui que vai passear lá na Terra Santa e tal, e está ali do lado da Síria. E a gente sabe que Israel também tem um ciclo de poliomielite deles lá, interno. Então a gente já orienta o pessoal aqui para sair, atualizar a vacina e vacinado e tal, porque a poliomielite é uma doença infecciosa, transmissível, e que tem vacina que pode se proteger
nesse período em que a pessoa vai para lá. Como eu disse, na Europa, sarampo, então a pessoa está, os receptivos aqui dos turistas, mas os turistas também orientar, conversar com o seu médico para ver se está, olha, eu vou para a Europa, parece que está muito sarampo, o que o senhor acha? Devo tomar, não devo? O médico já orienta, se ele achar necessário, a gente faz um reforço. Existem quantos tipos de vacina? Olha, existem muitos tipos de vacina, estão entrando muitas vacinas novas que não existiam. Para ter uma ideia, do ano passado para cá, entrou no calendário vacinal a hepatite A, a varicela, a tríplice bacteriana para as gestantes. Agora tem outras vacinas que existem no mercado que não tem no Sistema Único de Saúde, que não está disponível, mas eles existem, são autorizados pela Anvisa e podem ser utilizados, que são a vacina quadrivalente da meningite, porque na realidade até 6 meses atrás nós tínhamos no país a vacina da meningite C apenas, que é a mais comum no país, mas existem outros 4 tipos, que são 5 no total de meningite. Então existe uma vacina que a gente chama de quadriviral, quádrupla ou quadrivalente das meningites, que é da Neisseria meningite, que é uma bactéria, que é da meningite A C, que a gente já tem aqui, W e Y. Porque essas 4 tipos de Neisseria, se você tiver vacinado contra a C e você tiver contato com a W, você pode ter a meningite e não estar protegido. Então, hoje já existe essa vacina, ela só está nas clínicas privadas, ela não está no sistema do governo ainda. E uma outra coisa importante, a partir agora do começo de janeiro, o governo autorizou a produção, a comercialização no Brasil, que ainda não começou, deve começar nesse primeiro semestre, contra a meningite B, que não existia vacina autorizada ainda. Certo. Então, isso eu acho um grande avanço. Nós já vamos ter à disposição, além da vacina com os 4 sorotipos de meningite, o B, por que ele está separado da outra? Porque a forma de fazer a vacina é diferente desses 4 para esse da meningite B. Então, não é da mesma forma que se fabrica a vacina. Então ela fica separada. Falando em fazer vacina, volta e meia a gente vê no noticiário, né, estudos, pesquisadores, né, buscando um antídoto, uma vacina contra determinada doença, né? E aí normalmente as matérias, principalmente na televisão, terminam assim: é provável que daqui a 5 ou 10 anos ela chegue ao mercado, coisas dessa forma. A gente sabe que a vacina é resultado de estudos e de pesquisas, né? E evidentemente não tem um prazo pré-determinado para se descobrir, para se chegar à fórmula ideal. E fala-se tanto nesse formato, né, da tal vacina contra AIDS. Né? Como é que estão as pesquisas nesse sentido? Olha, o que a gente tem visto na literatura, as pesquisas já estão bastante avançadas, porque quando você fabrica uma vacina, você tem que pensar como é que ela faz, aquela parte técnica de fazer, de manusear, de preparar a vacina. Depois você tem que testar em animais e depois passar para os adultos, para as pessoas. Então, esses estudos também têm fases. Então isso o mundo científico faz isso através de ou em países onde a incidência é maior, então por autorização do governo, usa-se muito presidiários para fazer esse tipo de teste. Então se fazem muitos exames nessas pessoas para saber se ela não tem realmente a doença, nunca teve e tal, para aí depois fazer os testes e depois passar para frente para fazer os estudos. E aí entra na parte comercial. Aí, como qualquer remédio, a vacina também precisa desses estudos. E a gente tem visto na literatura que está caminhando muito bem a vacina da AIDS, a vacina da dengue, vacina da malária. E de uma forma geral, existem umas vacinas, umas doenças que a gente chama, são doenças negligenciadas. Que são elas são doenças, elas são de origem infecciosa, são vários tipos de doenças, em que o controle é muito difícil. A gente fala negligenciadas, então dentro dessas doenças estão as doenças que têm vetores, porque você não é uma questão de você controlar a doença, você tem que controlar o vetor, que é o caso da dengue, da chikungunya,
que a gente tem que... O problema não é que você tem que tirar o mosquito de perto da gente. Então, a malária, por exemplo, a raiva, são doenças de difícil controle, por quê? Porque ela não é só do homem, ela está envolvido outros animais, que são reservatórios no ambiente. E a gente acaba indo para dentro desse. Por exemplo, a febre amarela. Onde ela apareceu? Ela apareceu quando começou a entrar no mato e tal. A doença de Chagas. Quando foram os primeiros casos de doença de Chagas, 1905, naquela época que estavam abrindo as ferrovias para o interior do Brasil. Até então, nunca em nenhum lugar tinha se ouvido falar nessas doenças. Por quê? Porque o homem nunca tinha ido lá. Então ele estava chegando, quer dizer, nós estávamos entrando na Amazônia, na Amazônia, onde estava a doença. Lá tinha o tatu, tinha o macaco que tinha esse tipo de doença, o morcego. Então, era uma doença que rodava entre eles, endêmica naquele local para aqueles animais. Nós entramos no meio disso. Então, o que acontece? Essas doenças estão muito difíceis. As verminoses estão no meio disso. Por quê? Se você não tem esgoto, você trata a verminose, daqui a 2 meses a criança está de novo doente. Aí você trata outra vez. Então, tem um grupo de cientistas no mundo que eles estão estudando, são doenças geralmente de regiões tropicais. O que existe de comum entre essas doenças, se existe alguma proteína em todos esses parasitas, bactérias, vírus, que seja comum para se dar uma vacina, porque não adianta você ficar tratando a criança. Você dá remédio, ela volta, dá remédio, ela volta. Malária, quantas vezes tem gente que pega 20 vezes a malária, porque o organismo não faz uma proteção, a gente não conseguiu ainda estudar uma... Então, está muito adiantado para esse tipo de doença, que envolve... essas doenças são muito difíceis da gente erradicar. Agora, a gente tem que pensar, é muito mais fácil a gente erradicar as doenças que são só do homem. Então, sarampo, poliomielite, a varíola, nós já acabamos com ela. Poliomielite e sarampo são os próximos. A poliomielite quase acabou. A coisa de 2 anos atrás, ficou um tempo aí que não tinha mais, só tinham 3 países no mundo que tinham casos. Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Agora voltou ali no caso da Síria, por causa da guerra, tal, falta de esgoto. Mas você vê que, então, se a gente mantém... Como eu já citei no bloco anterior, cobertura vacinal. Se a gente tem a vacina, mantém a cobertura vacinal alta, o que acontece? Os agentes não circulam no meio. Então, indiretamente, você faz o que a gente chama de imunização de rebanho. Aquelas pessoas que não podem, que não têm acesso, ou que por algum motivo clínico delas, elas respondem mal às vacinas, e não adianta você ficar dando muita vacina, elas estão também protegidas quando você mantém a cobertura vacinal alta. Então, por exemplo, no Brasil, não existe um caso autóctone no Brasil de sarampo, o último foi em 2000, há 14, 15 anos atrás. Esses casos que estão aparecendo agora, eles não são autóctonos, eles não são nossos. Eles são de estrangeiros que trouxeram e chegaram em bolsões onde era baixa a cobertura vacinal. Então, as pessoas ali ficaram doentes. Então, foram casos que apareceram no Brasil, mas eles não são nossos. Então, mantendo a cobertura vacinal alta, não há problema. Por exemplo, há pouco tempo, achou-se no esgoto, na proximidade de Campinas ali, porque tem um polo industrial ali que tem muito estrangeiro e tal, achou-se o agente selvagem da poliomielite. Quer dizer, alguém de fora ali. Então, ali tem muitos estudantes e professores que vieram, por exemplo, do Paquistão. Então, muito provavelmente, alguma dessas pessoas, eles estavam vacinados, eles não tinham a doença, mas eles estavam vivendo no meio em que tinha o agente. Então, indiretamente, eles trouxeram o agente para cá. Como nós temos cobertura vacinal, não aconteceu nada, não apareceu um caso, mas achou-se no esgoto esse agente. Então, é isso que a gente tem que ficar. Por causa de um país lá longe, a gente acabou ganhando um presente, um souvenir não muito bom, mas nós precisamos ficar atentos. Por isso a importância da alta cobertura. E o que eu digo, a gente mantendo alta cobertura por bastante tempo, o que acontece? A doença que é só do homem, some. É o caso da varíola. Então, sarampo e poliomielite são duas que estão no alvo da Organização Mundial de Saúde para se acabar com essas doenças. Se for mantida a vacinação alta, agora, a Europa quebra essa cadeia quando para de vacinar por vários motivos o sarampo. Então,
acaba continuando por conta da globalização, todo mundo está... É fácil, você sai daqui em 24 horas, 20 horas, 24, você está na Austrália. Então você está do outro lado do mundo, que é outra epidemiologia, são outras doenças, outro tipo, outro costume, outro alimento, tudo diferente que você está... E depois, 24 horas depois, você está de volta aqui. Você passa um mês lá e 24 horas depois você está de volta aqui. Então a gripe que começa lá na China, rapidinho ela chega aqui. Chega do outro lado. Para um empresário, né? Como é que ele deve olhar essa possibilidade ou esse fato dos seus funcionários estarem devidamente vacinados, controlados, prevenidos? A importância para a empresa é, em primeiro lugar, manter o funcionário saudável, porque ele está produzindo bem. Então, no caso, aquilo que a gente puder vacinar e prevenir, você causa uma qualidade de vida boa para o funcionário. Lembrar-se que vacina é coisa de família, então a família dele é importante. Então, existe uma coisa que a gente chama que é o absenteísmo, que é a pessoa faltar porque está doente. Agora, tem o presenteísmo, que a pessoa vai trabalhar, mas o filho está doente. Então, ele está trabalhando pensando no filho que está em casa com febre, com diarreia, com vômito, com rache cutâneo, que tem que levar no médico, tem que trazer, tem que tomar antibiótico, é um tratamento mais caro e tal. Então, essa preocupação leva ao quê? Eu acho, e a gente tem visto alguns trabalhos nesse sentido, que o funcionário fica mais vulnerável a um acidente de trabalho, aquele funcionário que precisa prestar atenção no que está fazendo. E outra coisa, por exemplo, em escritórios, de uma forma geral, a pessoa está fazendo conta e tocou o celular e já cobra, será que é o meu filho? Será que é a minha mulher? Ela está em casa, ela não está, ela está trabalhando, eu preciso ir buscar o garoto para levar no médico, aumentou a febre, é da escola. Então isso você vê que já atrapalha quem está mexendo na mesa ali, com o que estiver fazendo, fica difícil. E a própria falta, né? Exatamente, tem a própria falta, que é o absenteísmo, e o presenteísmo, que é a presença com a preocupação em outro lugar, que não rende. Em primeiro lugar, esse funcionário não vai render. Então, e a gente tem alguns estudos vistos, por exemplo, no caso da gripe, que é importante, a média de falta por ano nos adultos em empresas gira em torno de 5 dias, por causa de uma gripe. Em média, de 3 a 7 dias a pessoa acaba faltando por causa da gripe, ela estando doente. Fora do que acaba faltando para levar o filho ou o pai no médico e tal. Então você vê que isso prejudica também. E outra coisa, que é uma importância, você fazendo uma vacinação independente, você leva o funcionário a ter uma ideia de que ele está sendo bem tratado. Poxa, estão se preocupando comigo, Exato. Com a minha saúde. Diz uma coisa, a vacina custa caro? Ela é de... Olha, essas vacinas, cada uma tem um preço, tudo, logicamente, mas o ano passado, que eu me lembro, as vacinas, por exemplo, da gripe, que é uma vacina que várias empresas acabam fazendo, ela girava em torno de um custo de 60 a 80 reais, mais ou menos. Isso depende também da quantidade de funcionários. Logicamente, se tem uma quantidade maior, o preço cai. Tem pacotes assim para empresas? Sim. A gente pode... O principal, por exemplo, a gente vai e faz na empresa. Por que isso é importante? Porque você mandar alguém sair de dentro da empresa para tomar uma injeção, eu acho muito difícil sair. Agora, se você chegar lá, tá aqui, vamos fazer, a pessoa pode até tem um pouco de medo da injeção. Uma recuada na hora, mas acaba fazendo e vê que o bicho não é tão... Então você vê, se um adulto tem esse tipo de atitude, imagina as crianças quando vão tomar uma vacina. Exato. Falou que vai tomar a vacina, a criança já assusta. Então... Tá, para a gente esclarecer direito. Por exemplo, cada vacina tem o seu preço. Né? Tipo assim, e a parte, esse lance de empresas, de grupos, tudo, a pessoa grupos de viajantes também. A pessoa pode ir na Imunitas, tipo assim, eu quero tomar uma vacina contra
tal doença e pronto, vai lá, Sim. paga o custo dela. Sim, a gente dá uma orientação, vê se a pessoa, se ela tem uma carteira de vacinação, faz algumas perguntas para a gente ter uma ideia do passado da pessoa e fazer essa orientação. Tá. Tem vacinas também, por exemplo, que tem na rede pública. Sim. E que vocês também têm da mesma, lá do mesmo Sim, jeito. normalmente, para as mesmas doenças, a gente tem vacina muito provavelmente de origens diferentes. Porque, por exemplo, nós trabalhamos só com as vacinas importadas. Nós trabalhamos aqui com as vacinas brasileiras, por exemplo, a parte da tuberculose, porque a melhor vacina do mundo para a tuberculose é a de origem brasileira, então a gente trabalha com ela. E as nossas vacinas, elas são também de origem estrangeira, porque elas têm algumas coisas mais modernas. Então, como eu te falei, a tecnologia não é só da área de vacina, mas de medicamento de uma forma geral, ele está sempre... Então, a gente tem condição de se atualizar e ter as últimas vacinas. Por exemplo, essa vacina de quadrivalente da meningite, ela é uma novidade no mercado, ela não existe na rede pública, muito provavelmente ela vai existir. Mas a gente já tem mais agilidade de pegar isso, ela já está autorizada pela Anvisa, então você já compra, já orienta, já faz uma orientação dos pacientes, das famílias, né? Igual, por exemplo, o ano passado eu fui na Imunitas e tomei vacina, a tal vacina da gripe, né? Então, por exemplo, tinha a vacina na rede pública, mas eu fui tomar numa empresa particular. Tem diferença entre essas duas vacinas? Na composição, provavelmente não. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, eles obrigam a você ter um padrão das cepas que vão ser utilizadas para a vacina. Por quê? Porque, na realidade, a gripe ela começa no hemisfério norte, então agora está acabando para eles lá. Ela vai começar a vir para norte. Por quê? Vai chegar o frio. Então a gente se concentra mais, tende a primeiro se concentrar mais nos locais, em shoppings, em cinema, em escritórios, em ônibus, em lugares fechados, por causa do frio. Então é a hora que passa mais. Como passa pelo ar, quando no verão a gente está na rua e tal, a gente não percebe muito. Apesar de que no Brasil, como nós somos muito grandes, você tem a Amazônia e o Rio Grande do Sul, então você tem uma linha de incidência da gripe um pouco mais reta, diferente do hemisfério norte, que é mais frio uma época, tem mais definidos as estações, então eles têm uma incidência maior no inverno. Mas a gente vê que tem uma incidência maior também no nosso inverno. Então a gente começa a usar a vacina da gripe agora, tanto que nós não temos hoje, agora. Ela está chegando a vacina, que é a mesma que se usou no hemisfério norte. Então a gente tem a composição dela, os vírus que vão fazer parte da vacina da proteção, eles já são padronizados e e a composição da vacina ela é ditada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então ela tem um padrão. Esse ano as indústrias já estão sinalizando para nós, porque você tem ali que colocar a influenza A e B, que é o vírus, o A. Então o vírus A, por exemplo, que está se usando é o H1N1 e o H3N2, que são os mais incidentes, mais perigosos e tal. A influenza B, ela é um pouquinho diferente para fazer, ela dá uma incidência um pouquinho diferente. Então, normalmente essa vacina tem 2 cepas do A e mais uma do B. Essa uma do B, todo ano, nos anos anteriores, eles pegam a incidência maior do ano anterior e fazem a vacina. Então, eles têm que chutar essa composição do componente do influenza B. E muitas vezes erram. Então, o ano passado não, mas o ano retrasado, por exemplo, eles pegaram uma cepa do B e no final foram outra cepa do B que estava incidente, principalmente aqui no Brasil. Então, esse ano, eles estão fazendo o seguinte, eles estão pegando os 2 ou 3 últimos anos e colocando 2 cepas que a gente vai chamar de vacina quadrivalente da gripe. Então, são aquelas 2 tradicionais do A, que se usa, e mais uma do B, que vai entrar, mas eles vão pegar uma outra que deu em ano anterior, que às vezes retorna, e vão acrescentar nessa vacina também. Para quê? Para não ter esse problema de ficar com uma proteção menor da gripe. Entendi. Então, isso
vai ampliar, talvez, um pouco, fortalecer um pouco mais quem está tomando essa vacina, para não ficar doente e não transmitir. E uma coisa outra importante na gripe, que é característica, né? As crianças pequenas, elas ficam por mais tempo transmitindo. Em torno de uns 14 dias, elas continuam transmitindo o vírus. Enquanto nós adultos, transmitimos por 3, 4, 5 dias no máximo, e já parou aquela sintomatologia, já começa a diminuir. Nas crianças, não. 1, 2 dias antes ela está transmitindo, apareceu a gripe, e depois ela se estende por mais uma semana, 10 dias. Quanto a gente tem o sintoma da gripe, você está transmite um dia antes, aqueles 2, 3 dias, depois de uns 3 dias já para. Então tem que tomar esse cuidado. Por isso que a gente fala hoje que a vacina é uma coisa de família. Porque dentro de casa hoje você tem o vovô, tem a vovó, tem o pai, os irmãos mais velhos, as crianças, e todos eles estão no mesmo ambiente de alguma forma. Então não adianta muita coisa você proteger só uma faixa etária. Todos tem que ser todo mundo. Tem que pensar. Por exemplo, as meningites, de uma forma geral, a bactéria da meningite, essa que eu citei, a B, C, W, Y, elas estão normalmente na garganta dos adolescentes jovens. Tanto que os grandes surtos na Europa e Estados Unidos são dentro das universidades. Não é muito difícil fechar uma universidade 15 dias por um surto de meningite B, por exemplo. Na Austrália, agora no final do ano, por meningite B, Santa Bárbara e Princeton, nos Estados Unidos, foi fechado 15 dias, pararam as aulas, ninguém entra na universidade, porque estava circulando muito, tinham vários casos, e a cidade onde estavam as universidades, estava começando a aparecer os casos, e o foco estava ali dentro da universidade, são adultos jovens. Como a gente sabe que isso fica na garganta, tá? Como a gente sabe que os pneumococos, que dão as pneumonias, eles são mais frequentes na garganta das crianças pequenas, até 5 anos. E ela está junto do vovô, né? Pois é. E o vovô fica ali, um beijinho no nenê, vamos passear, vamos para o cinema. Passará. Exatamente. E o vovô amanhã aparece com uma pneumonia, puxa, assim, que é como que a gente chama pneumonia adquirida na comunidade, né? O PAC. Que na realidade a gente tem que pensar que ele está ali em casa, né? Do lado do netinho. Bom, nós estouramos todos os tempos possíveis e imagináveis desse programa, né? Fundamentalmente, as pessoas têm que se preocuparem com uma prevenção. A vacina é uma prevenção para você não adquirir a doença, né? E na Imunitas tem uma lista gigantesca de vacinas e doenças que são prevenidas com quem se vacina, é isso? Exatamente. Né? Obrigado por você ter vindo. Obrigado a você. E o recado que eu deixo é isso. O mais importante é, antes até de consultar a Imunitas, consulte seu médico. Ele vai saber o que é interessante para você, o que vai ser importante para você prevenir, independente, porque você tem a sua situação clínica. Nós temos aí a mulher, por exemplo, a gestante, a puérpera, depois ela tem a criança pequena. Então, isso tudo, nas crianças pequenas, a gente tem que fazer uma vacinação em torno da criança, que é para uma proteção indireta, para não ficar, para tentar fazer com que não chegue na criança o agente. Então, isso pode ser importante com a utilização de vacinas na família, na babá, na pessoa que convive no dia a dia. No idoso, a mesma coisa. Existe um tratador, alguma coisa, essa pessoa precisa também ser imunizada para conviver com esse idoso. E com as pessoas dentro de casa. Né? Então tá bom. Obrigado por você ter vindo. Eu gosto de fazer entrevista da área de saúde, porque geralmente são muito esclarecedoras e informativas e serve bastante para as pessoas que acompanham a gente aqui no canal Boa Vida. Perfeito. Valeu? Obrigado. Não saia daí, porque a gente volta já já.